Olá, olá, amigos. Muito boa tarde. Você está no programa Papo Saudável com Silvio Bernardes. Este é o seu programa de todas as manhãs, de todo meio-dia da sexta-feira. Cada sexta-feira você tem aqui um encontro comigo na hora do seu almoço para mais um Papo Saudável com Silvio Bernardes. Isso aí. Muito bem. Hoje nós temos um tema, como sempre, né? Um tema bem interessante: inflamação e febre. Isso é coisa boa? Como entender isso? Se o teu corpo não tivesse processos inflamatórios, tu não viverias. Se o teu corpo não gerasse febre, tua saúde estaria grandemente comprometida. Não pense que são bactérias, vírus e fungos que causam essas coisas. É o próprio corpo que cria uma reação de defesa, um mecanismo de defesa chamado inflamação, como também é o próprio corpo que cria um mecanismo de defesa chamado febre. Aliás, o corpo tem vários mecanismos de defesa. Vômito é um mecanismo de defesa, espirrar, tossir, todas essas coisas, suar abundantemente, tudo isso são mecanismos de defesa do nosso organismo. E os mecanismos de defesa são para nos proteger e não para nos atacar. Então, quer dizer que é bom ter febre? É bom ter inflamação? Sim e não. Vamos compreender melhor isso? Ok, então vem que a gente vai conversar contigo sobre estes mecanismos muito simples que acometem a vida da gente e que são muito mal compreendidos por todos nós. Exatamente por causa dessa má compreensão é que se usa tanto anti-inflamatório na face dessa terra, né? Exatamente por causa dessa má compreensão é que se desenvolvem certas crenças que eu penso que precisam ser combatidas no sentido de esclarecer a população com relação a esses mecanismos de defesa do corpo humano. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Vamos começar com uma base conceitual, tá bem assim? Então, o que é que a gente entende por inflamação? O que seria inflamação? Processo inflamatório. O que seria isso, hein? Bom, é bom que você saiba que existem sinais de inflamação. Quais são os sinais básicos? Os sinais mais importantes de que está havendo um processo inflamatório? Dor, calor ou febre, rubor, vermelhidão e edema. São 4 sinais importantes: dor, calor, rubor ou vermelhidão, né, hiperemia e edema. Os 4 principais sinais que a imensa esmagadora maioria dos processos inflamatórios tem. Mas um certo cientista chamado Virchow, no século XIX, ele apresentou um quinto sinal da inflamação que ele denominou impotência funcional. Virchow diz que esses 4 sinais são os sinais que aparecem quando o corpo ainda tem o controle do processo que ele mesmo iniciou. Mas, quando isso se alonga por muito tempo, então podemos chegar a um órgão ou uma parte do corpo perder suas funções por causa do processo inflamatório muito duradouro. Portanto, eu quero que você saiba que até o final desta live, ainda que ela dure assim uma meia hora, uns 40 minutos, o seu corpo terá processado algumas inflamações. Sim, porque
O corpo da gente tem várias entradas. Os poros na pele podem ser considerados, a boca, o nariz, os ouvidos, são entradas, as aberturas anal, abertura uretral, todas essas áreas são entradas, portas de entrada no corpo. Todas essas portas de entrada sofrem a cada instante invasão, agressão e tudo mais ao corpo da gente. Como se não bastasse isso, o corpo não é agredido somente por bactérias, vírus e fungos. E não são somente bactérias, vírus e fungos que são combatidos com o processo inflamatório. Não pense assim, não. Na live de hoje você vai saber muito mais coisas que pode desencadear, pode fazer com que o corpo desencadeie um processo inflamatório, tá bem? Mas olha, essas entradas do corpo são agredidas a cada dia, a cada momento, a cada minuto, a cada segundo. E o corpo defende a gente instalando processos inflamatórios. Só que a inflamação ideal é a inflamação aguda, porque ela começa como uma defesa, tem início, meio e fim rapidamente. Aí a gente chama isso de inflamação aguda. Todo processo inflamatório deveria iniciar com estes sintomas de que já lhes falei, progredir e ser resolvido com a cicatrização final e a remoção de qualquer vestígio desse processo inflamatório. Mas acontece que, às vezes, o sistema de defesa tem competência para iniciar o processo inflamatório e não tem competência para terminá-lo. Aí a inflamação deixa de ser aguda e passa a ser crônica. E aí pode se alastrar por uma vida inteira, como é o caso de artrites e outras doenças, como endocardites, né? Enterites, gastrites e por aí vai. São doenças que a pessoa pode levar pela vida inteira porque o processo inflamatório segue, e o processo inflamatório crônico, em grande parte, é muito prejudicial para o corpo. Conclusão dessa primeira fase: inflamação não é uma coisa causada por algo que entrou no corpo. Inflamação é uma resposta do corpo a uma invasão de um agente que não deveria estar entrando no corpo. Pelo menos assim conhece ou reconhece o sistema de defesa. Quem causa o processo inflamatório é o corpo. E o objetivo é defender-se, né? Nos defender contra certas invasões de coisas que não deveriam estar entrando em contato com o corpo da gente. E a inflamação é uma reação do corpo para nos defender, porque temos que combatê-la. Temos que combatê-la quando a inflamação passa para um processo que é agressivo ao corpo. Febre. Febre é o corpo quem cria. Febre é o corpo que produz. A febre tem a intenção de nos defender. Ela é uma consequência de uma agressão e uma resposta do corpo a essa agressão. Se a febre é uma resposta e é o corpo quem cria, então por que combater a febre? Porque às vezes o corpo perde o controle e, em vez de manter a temperatura mais suave, ele deixa a temperatura muito alta. E aí a temperatura alta pode causar alguns distúrbios para o nosso organismo. Por isso que a febre muito alta não é boa. É uma perda do controle do corpo num processo que ele deveria administrar para chegar a uma situação em que nos defendesse e não nos prejudicasse, tá bom? O corpo da gente tem suas formas de defender. Hoje em dia, estão muito em voga os estudos das doenças autoimunes. A grande maioria delas é de doença inflamatória. O corpo provoca reações em que ele ataca
o próprio corpo, que ele está ali programado para defender. A programação falha e ele ataca a si próprio. Então, existem controles e descontroles do corpo, ajustes e desajustes, e nós precisamos compreendê-los muito bem, tá certo? Para não estar reclamando deles e não estar medicando algo ou indo contra algo que o corpo está fazendo. Pronto. Terminei de falar essa primeira parte e alguns processos inflamatórios já aconteceram no seu corpo, você que está assistindo essa live, mas o seu corpo dominou tranquilamente, você nem sentiu nada, nem soube que estava acontecendo, porque o seu corpo eficientemente dominou. Se houver uma invasão mais forte, ele vai ter que dar uma resposta mais forte. Aí pode ser que você sinta os sintomas, tá bem? Mas então, vamos nos situar com você agora na pele, porque isso é uma coisa que você vê mais frequentemente. Um abscesso, um tumor, até as pequenas espinhas. Se você observar, quando nós temos um processo inflamatório no lugar, encosta a mão, as costas da mão. Você vai ver que esse processo inflamatório, ele está quente. Essa área da pele está mais quente do que as outras peles. Isso é uma febre local, uma febre localizada. Mas você vê também que está avermelhada aquela área. Por que está avermelhada? Porque, como aquela é uma área de invasão, o corpo dilatou os pequenos vasos sanguíneos e o sangue chegou em maior quantidade. Para quê? Para poder trazer as células de defesa que vão combater ali. O campo inflamatório é um campo de combate do corpo contra os invasores. E então você já sabe por que o edema, não é? Como o sangue se concentra muito naquele lugar, ele não sai a tempo, então, quando extravasa um pouco do plasma sanguíneo para os tecidos, isso se transforma no edema. E aí aumenta a quantidade de líquidos ali, ok? Porque chega mais sangue, né? Fica mais vermelho, aumenta a quantidade de líquido, é o sangue que regula a temperatura, fica um pouco mais quente ali, e aí essa quantidade de sangue mais as células mortas no combate, não é? Na defesa, tanto células de defesa quanto atacantes, essa estrutura toda ali, ela vai gerar uma pressão nas terminações nervosas, e isso causa dor. Por isso que a inflamação vem com dor, percebe? E então, o que o corpo vai fazer aí? Ele vai matar ou anular o invasor e vai expulsá-lo. E depois de expulsá-lo, o corpo vai promover o processo de cicatrização, que é quando o corpo julga que está resolvido o problema. Ele foi invadido, ele combateu, ele expulsou, ele cicatrizou. As lesões que o invasor provocaram foram todas remediadas e o processo inflamatório termina, quando ele termina com sucesso, ele termina com a cicatrização. Perfeito? É isso que acontece. Agora, como é que a gente sabe dessas coisas todas? Pelo estudo microscópico de tudo que acontece, né? Então, o processo inflamatório é muito diverso, envolve vasos sanguíneos, diversas substâncias. Eu poderia desfilar aqui com as interleucinas, IPA, ITA, vários nomes científicos, mas isso aqui é um colóquio, uma conversa, não é? E a gente está aqui para discutir alguma coisa a respeito disso. Portanto, diversas células do corpo participam desse processo. O papel dos neutrófilos, o papel dos linfócitos, o papel dos macrófagos, dos fibroblastos. É muito interessante isso aí. Eu vou contar para você aqui, vou deixar mais didático isso, para depois a gente ir para alguns
detalhes mais técnicos, tá bem assim? Então, observem. Vamos criar uma situação hipotética, bem plausível de acontecer com você e comigo, agora, nesse momento, ou na parte da tarde, ou à noite, ou amanhã. Mas suponhamos que algumas bactérias invadiram o corpo de uma pessoa em um determinado momento. Ela teve uma lesão na pele, ou ela colocou a mão suja no olho ou no nariz, ou pegou o alimento com a mão suja. Bom, uma bactéria invadiu o corpo. E essas bactérias invasoras encontraram uma temperatura ótima para elas. 37, em torno de 37 graus internamente é uma temperatura ótima. Elas encontraram essa temperatura ótima. O que é que vai acontecer com elas? Elas vão se multiplicar, porque todo ser vivo tem uma programação para se multiplicar. Agora, para ele se multiplicar, ele precisa de nutrientes, e para ter nutrientes, ele tem que buscar no meio. Ele tem que lesionar as células do teu corpo, matá-las, para se aproveitar da matéria orgânica delas para se alimentar e produzir energia que vai fazer com que ele se multiplique dentro de você. E enquanto mais as células vão se multiplicando, as invasoras, bactérias invasoras vão se multiplicando, você vai tendo mais células do seu corpo morta naquela área ali. A gente está lidando com uma invasão em um determinado lugar do corpo, não é? Então, tem ali. O que tem naquele lugar do teu corpo? Bom, ali tem um tecido de revestimento chamado epitelial, tem um tecido de sustentação chamado conjuntivo, tem um tecido que fornece energia chamado adiposo e tem um tecido nervoso que regula o funcionamento de tudo isso aí, não é? Pois bem, aí o que acontece? As células invasoras vão matando células do corpo. Quando essas células do corpo morrem, atacadas que são pelas invasoras, elas liberam substâncias químicas. Essas substâncias químicas vão pelos humores dali, pelos líquidos, pela linfa, entrar nos vasos sanguíneos e vão percorrer os vasos sanguíneos. Quando essas substâncias químicas liberadas pelas células que morreram quando são atacadas, essas substâncias chegam ao conhecimento das células de defesa, elas prontamente reagem. E elas seguem o rastro daquela substância química. Isso é um fenômeno chamado quimiotaxia. Elas seguem o rastro daquela substância química pelo sangue, até chegar no lugar em que aquela substância química está entrando no sangue. Aí as células de defesa saem do sangue e vão agora seguindo aquele rastro nos próprios tecidos, até encontrar o local onde está havendo a invasão. Até então, as bactérias invasoras estão livres, tranquilas, estão matando tudo que é célula de defesa, tudo que é célula da estrutura do corpo, uma pequena resistência a elas, mas agora chegaram as células de defesa. Chegaram as células de defesa e começaram a combater as células invasoras. Se as células de defesa que chegam lá, principalmente os neutrófilos, são dos primeiros que chegam. Se os neutrófilos começam a combater e eles fagocitam, eles comem as células atacantes e matam. Se eles são bem-sucedidos, expulsa o invasor, matou o invasor, nem deu sintoma nenhum, você nem sentiu nada, a lesão foi pequena, o corpo cicatriza rapidamente, é microscópica a lesão, o corpo cicatriza aquilo, você nem se tomou conhecimento daquilo. Ou se tomou conhecimento, foi uma coisinha bem pequena, local, assim, ficou meio doloridozinho, acabou-se, pronto, no outro dia está bom. O corpo venceu. Como ele vence? Mais de 90% dos processos de invasão, o corpo vence. E então, às vezes a gente fica doente, né? Tem um processo inflamatório e a gente fica chateado, mas por que meu corpo, coisa e tal? A gente não sabe, porque a gente não vê, que o corpo já nos livrou de
N outros processos inflamatórios, sem nem avisar a gente que ele estava trabalhando para nos defender. Mas aí, vamos agora para uma outra hipótese. A bactéria é muito forte. E as células de defesa chegam ao campo de batalha, atacam as bactérias, e as bactérias atacam as células de defesa. As células de defesa morrem nesse combate e também matam muitas bactérias. Sim. E então, o que é que acontece? Tem célula de defesa morta, tem bactéria morta e tem células dos tecidos que também morreram no combate. Então, isso aí forma uma secreção, que é a secreção purulenta, que pode ser mais espessa, menos espessa, mas forma uma secreção purulenta. Um sinal de que a batalha está forte e de que o sistema de defesa não está conseguindo resolver a coisa num primeiro momento. Aí o que é que acontece com o corpo da gente? O corpo eleva a temperatura e provoca uma febre. Por que no processo inflamatório, quando o corpo não está conseguindo nos defender, tem febre? Por que tem febre? Muito simples, minha gente. Porque o corpo, a bactéria, o agente invasor, se multiplica a uma temperatura ótima, que é a temperatura interna da gente. Quando o corpo eleva a temperatura, aí a gente o corpo eleva a temperatura e o agente invasor já começa a achar que está muito calor ali, não é? Ufa, esse corpo não estava com essa temperatura, né? Agora eu não posso nem trabalhar com a temperatura dessa. Os invasores já não conseguem se multiplicar muito bem e, consequentemente, já não conseguem nos atacar muito bem. O corpo elevou a temperatura. Quando essa temperatura sobe, é sentida também na medula óssea, geradora de células de defesa do sangue. E a medula óssea entende, por essa elevação da temperatura, que ela precisa produzir mais células de defesa. E ela produz mais células de defesa. Aí chega um número maior de células de defesa. E como agora as células de defesa estão em maior número, e as bactérias já não estão se reproduzindo tão bem, nesse nosso exemplo, aí essas células de defesa conseguem dominar o agente invasor, matá-lo, regenerar os tecidos lesionados, cicatrizar e acabou-se a inflamação. Foi mais forte, houve uma secreção purulenta, passou um pouco mais tempo, mas o corpo resolveu. Palmas para o corpo. Agora vamos para uma terceira situação. Terceira situação. É quando, mesmo com a febre, mesmo com o aumento de células de defesa, as bactérias ainda conseguem dominar a situação, matar as células de defesa e atacar as células estruturais do corpo. É sinal de que o agente invasor é muito forte. Aí o corpo vai ter que tomar outras medidas, porque se ele continuar aumentando demais a temperatura, ele vai matar as células que estão atacando, mas vai matar a pessoa também. E até quando o corpo perde o controle do processo inflamatório, ele joga a temperatura lá para cima, né? Aí sim a gente vai precisar cuidar disso, né? Fazer um tratamento para baixar essa temperatura, não para tirar a febre, porque a febre é amiga, ela só é inimiga quando ela está alta demais, tá? Então vamos para outra coisa agora. Quando nem a febre, nem o aumento das células de defesa no local da invasão conseguem dominar o invasor, porque apesar de tudo ele é mais forte, o que o corpo da gente faz? Entra em ação uma série de células que não combatem diretamente, como neutrófilos, eosinófilos, basófilos, não. Essas células são células que estudam a situação, são linfócitos. Existem os linfócitos B,
os linfócitos T, os linfócitos K, e por aí vai, né? Mas os linfócitos chegam lá, no terreno de batalha, e eles estudam a estrutura do invasor. Quais são as proteínas que tem na membrana do invasor, quais são as proteínas de encaixe, como é que o invasor, por exemplo, quando ele é vírus, né, consegue identificar os poros da célula para ele colocar o seu material genético dentro da célula, destruindo a célula do corpo da gente, transformando ela numa fábrica de vírus. Então, de uma maneira geral, o linfócito olha o invasor. Ele estuda o invasor e se retira. Vai para os órgãos linfáticos e, junto com os coleguinhas dele, ele pega aquela mensagem, estuda aquela mensagem e constrói uma proteína para anular as proteínas do invasor. Isso se chamam anticorpos, ok? E então, o sistema de defesa constrói essa proteína. E a infecção está rolando. E você piorando, a infecção rolando. Daqui a pouco, o nível já começa a fábrica de anticorpos. E o nível de anticorpos no teu sangue está subindo, 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 subindo. Quando esse nível de anticorpos está bem alto, os anticorpos chegam lá ao local da invasão e conseguem dominar o agente invasor, neutralizando o agente invasor, formando um complexo. O agente invasor é o antígeno e o anticorpo neutraliza ele. Pronto, ele não sai dali, mas não está eliminado, está neutralizado. Aí tu começas a melhorar os sintomas, né? Se for, por exemplo, uma gripe forte, uma coisa assim, não é? Aquela secreção catarral e tudo mais, aquela congestão, aquela bronquite e tudo mais, aí você começa a sentir, hoje eu amanheci melhor, já não tem tanta secreção, já não tenho mais a febre. Os anticorpos começaram a dominar o inimigo. O inimigo está sendo dominado pelos anticorpos. Quando os anticorpos vão aumentando, 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 vão cada vez dominando mais o inimigo, até que dominem completamente. Mas o inimigo não foi destruído, ele foi anulado. O antígeno e o anticorpo formam um complexo, antígeno e anticorpo. Ele foi anulado, colocado numa camisa de força. Ele não pode fazer mais nada, mas ainda está ali. Aí é a hora de entrar em ação certas células, como, por exemplo, eosinófilos. E eles vão catando. Quando tem o complexo antígeno-anticorpo, ele vai lá e destrói. E aí, na destruição, ele joga fragmento para todo lado, né? Ainda fica aquela aguinha, aquela secreçãozinha mais clara, não é? Sendo eliminada, vai diminuindo, diminuindo, até que um dia você acorda e diz, olha, eu estou bem, não tenho mais secreção, nada, o meu corpo resolveu aquela coisa, né? Então, mas ao resolver, isso gerou dentro do teu corpo uma série de lesões, porque muitas das tuas células foram lesionadas. O campo de batalha está um arraso ali. Pensa num campo onde 2 exércitos batalham encarniçadamente. Tudo está destruído, não está? Então, o inimigo não foi eliminado, né? Pelos anticorpos, tudo foi eliminado. Ok. Agora começa um outro trabalho. Saem de cena os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, os linfócitos, os monócitos, vão saindo de cena. Eles já combateram, eles já eliminaram o invasor, eles saem de cena, mas deixou tudo arrasado. Aí entra em ação umas células bem grandes, chamadas macrófagos. Eles são os garis do corpo. Eles chegam ao local onde o processo inflamatório aconteceu e eles começam a limpar, pegar
restos mortais de células do próprio corpo, restos de células de defesa, restos de organismos invasores. Eles começam a pegar tudo e limpar, joga para dentro deles e diluem tudo e limpam a área, os macrófagos. Quando a área está limpa, não tem mais sujeira nenhuma, não tem mais nada de resquícios da batalha, entra em ação uma outra célula, os fibroblastos. Aí os fibroblastos agora são um monte de pedreiros que vieram fazer o quê? Reconstruir o que foi lesionado. Aí eles começam a produzir colágeno e pá, e multiplicam-se muito, é muito fibroblasto, e produz colágeno, a gente chama essa etapa de recolagenização. E vão produzindo colágeno e vão fechando aquela área inflamatória e pronto, você teve uma cicatrização conjuntiva. Mas o tecido de revestimento, que é aquele protetor, o epitélio, ele não pode agir, porque o tecido de revestimento é nutrido pelo conjuntivo. Mas o conjuntivo não foi lesionado, né? Não tem como nutrir o tecido de revestimento. Mas quando os fibroblastos chegam ao local e eles regeneram o colágeno, começam a aparecer novos vasozinhos sanguíneos crescendo. Eles vão crescendo, os pequenos capilares crescendo, aí os cabelinhos que tinham sido lesionados na batalha, o bulbo piloso vai se formando, vai começando a crescer novos pelinhos, se for uma área que tenha cabelo, né? Se for o estômago, não vai acontecer isso aí, não, né? Mas qualquer mucosa, qualquer superfície que seja revestida por epitélio, o epitélio está lá esperando, porque ele não está sendo nutrido. Mas quando o conjuntivo é regenerado pelos fibroblastos e aparecem novos vasos sanguíneos, o sangue de novo volta a nutrir o epitélio. Aí o epitélio vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Você vai vendo que a abertura é cada vez menor, o epitélio vai se multiplicando até que ele se encontra aqui e fecha. E foi a cicatrização definitiva. Esse é o processo pós-inflamação. Faz parte ainda do processo inflamatório. Estou dizendo até que é pós-inflamação, mas é pós-agravamento da inflamação, porque isso é o processo de construção, entende? Reconstrução do corpo. Agora, para um pouco aqui para analisar comigo. Você conhecia isso? Você sabia dessa perfeição? Você sabe que isso é uma programação que tem dentro de você, que você já foi gerado com essa programação, porque ela é genética? Você já tinha pensado nisso? Como é perfeito o seu corpo? Como é que ele tem. E olha que eu descrevi a coisa muito suavemente, porque há muitas outras coisas aí, muitas substâncias químicas. Se eu fosse fazer, ia se tornar uma live tremendamente pesada. E como essa live não é para profissionais de saúde, não é? É para o público compreender a perfeição do corpo, então, minha gente, eu dei informações gerais, citei nomes de algumas células, coisa e tal, mas eu não disse toda a perfeição disso, só o suficiente para vocês perceberem. Então, quando esse processo é regenerado, quando essa estrutura é regenerada, aí houve o processo cicatricial, pronto, teu corpo volta a funcionar normalmente. Mas como tudo no corpo da gente depende de uma otimização da mensagem que as células recebem, nem sempre os fibroblastos estão completamente saudáveis. Eles podem fazer fibroses e fazer a cicatrização, mas não recuperar a função. Houve a cicatrização, mas não houve a recuperação da função. São as fibroses, mais comuns no pulmão, depois de processos inflamatórios muito extensos, durante muito tempo, inflamações crônicas, pneumonias crônicas, tuberculose, etc. e tal. Comum também no fígado, depois de hepatites
a longo prazo, às vezes a pessoa nem sabe que está com isso, né? Então, são as fibroses, que são processos cicatriciais que degeneram a estrutura normal do corpo. Então, há uma cicatriz, mas aquela estrutura não volta a funcionar. Quando todas as informações que os genes do indivíduo têm não são compreendidas pelas células que deveriam atuar. Quando é que isso acontece? É por culpa do teu corpo? Não, por tua culpa. Como assim, professor? Por exemplo, todo esse processo lindo que eu lhe contei pode deixar de se concluir e se tornar crônico uma vida inteira de células de defesa defendendo e células de ataque atacando, estruturas de ataque atacando, antígenos atacando e anticorpos defendendo. Nem os antígenos são fortes o suficiente para dominar os anticorpos e invadir o corpo, nem os anticorpos são fortes o suficiente para dominar os antígenos e iniciar o processo de cicatrização. Aí a inflamação torna-se crônica e pode se arrastar por uma vida e pode deformar a pessoa em alguns casos. Por exemplo, existem pessoas que têm artrite e artrose e elas têm os dedos deformados e ficam duros assim, perdem a mobilidade porque perdem a capacidade das articulações funcionarem, perda funcional. E pessoas que têm inflamações uma vida inteira e ficam cultivando aquilo, né? Pessoas que têm gastrite, aí ficam usando certas coisas, como, por exemplo, antiácidos, que não curam absolutamente gastrite de ninguém, apenas tiram a dor. Quando tira a dor, você pensa que está bom e não cuida mais. A dor é tua amiga. A dor te incomoda, é aquele amigo incômodo que te diz umas verdades que você precisa ouvir. Sem a dor, a gente não ia cuidar do corpo. A dor existe para isso, quando ela é provocada como resposta do corpo. Tem aquela dor que você é que provoca, quando você mete um martelo no dedo, né? Aí foi você mesmo, poxa, errou a pontaria, né? Agora, tem a dor que o corpo provoca para que você tome uma providência, não é? Processo de febre, por exemplo, o que é que acontece com a febre, hein? A febre sobe, o teu coração acelera, pulsa mais sangue, tu perdes o ânimo, só quer te deitar, falta o apetite. Tudo isso tem um sentido na vida da gente, entende, queridos? Tudo isso tem um sentido. Por exemplo, por que que o corpo, na febre, por que que você fica com vontade de se deitar? Porque o corpo precisa que você repouse e que não gaste energia movimentando músculos para que esta energia que você gastaria se movimentando seja desviada para a construção da estrutura de defesa, para ser usada na defesa. Por que que você perde o apetite? Você perde o apetite porque grande parte da energia que você consegue a cada dia é gasta no processo digestivo. Quando você perde o apetite, por aquele momento, o corpo lança a mão das reservas energéticas que você tem e ele tem energia, ele não precisa se preocupar de estar mantendo um processo digestivo. Ele carrega tudo para a defesa, para que a defesa seja mais forte. Entende você por quê? Claro, perder o apetite por muito tempo é prejudicial, mas perder o apetite por um dia, 2 ou 3, é saudável, é um forçado, porque o corpo forçou isso para que você possa ter condições de o teu corpo se voltar todo para a cura daquele processo. Percebe? Então, tudo isso tem explicação. A febre só é prejudicial quando ela está alta demais. Passou de 38, 39, 40, então já é alarme, não é? Agora, quando ela está em torno de 37,5, 38, ela é muito bem vista, é muito boa para o corpo.
em que pese todas as coisas. Quando o coração acelera na febre, ele está jogando sangue para esfriar o corpo, para controlar a temperatura. E, ao mesmo tempo, o sangue circulando mais rapidamente vai fazer com que as células de defesa mais rapidamente cheguem ao local da inflamação. Percebe? É assim. Agora, tem alguém que pode estragar tudo isso. E esse alguém que pode estragar tudo isso também é alguém, e tem também alguém que pode ajudar o corpo. Tem uns que podem prejudicar o corpo nessa reação e tem outros que podem ajudar. Sabe quais são os que podem prejudicar o corpo? Nós mesmos, eu e você. E sabe quais são os que podem ajudar o corpo? Nós mesmos, eu e você. Por exemplo, açúcar. Açúcar deprime as células de defesa. Quer ajudar as bactérias, os vírus, os agentes danosos da sua saúde, para eles danificarem mais a sua saúde? Usa açúcar, viu? Usa açúcar porque você está do lado do inimigo, ok? Sim. Verduras, frutas, elas ajudam o corpo a defender. Percebe? Vitamina C. A vitamina C é o salário dos fibroblastos. Os fibroblastos precisam da vitamina C para que eles estejam ativos e possam construir o colágeno durante a cicatrização, reparando mais rapidamente a área afetada pelo processo inflamatório. Ok, meus queridos? Então, olha, o que você faz é muito importante. Qual é a dica que eu lhe dou, então? Não deixe para fortalecer o seu sistema de defesa na hora da inflamação, na hora que dor, calor, vermelhidão, edema se instalam. Não. Atue antes. Previna. Fortaleça seu sistema de defesa, mesmo quando o seu corpo não está sob ataque. Que é para quando o seu corpo estiver sob ataque, o seu sistema de defesa tiver condições de defender. Ou seja, o país tem quartel por todo lado, você já viu isso? Quartel da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, então nem se fala, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. Tem por todo lado e sempre tem soldado. Mas o Brasil não entra em guerra faz décadas, séculos que o Brasil não entra em guerra. Mas tem soldado no quartel. E os soldados têm comida, os soldados têm armamentos, os armamentos são renovados, a frota de navios submarinos e tudo mais é renovada, é atualizada, não é assim? E então faz isso com o teu corpo. Tira da tua vida o que deprime o funcionamento do teu corpo e o teu sistema de defesa. E para de estar colocando tuas esperanças em medidas de higiene pessoal e de vacinação, ainda que isso seja necessário. E é. Mas não coloca tuas esperanças só nessas coisas. Não espera que outro venha te aplicar anticorpos. Cria os teus próprios. Aceita o outro, aceita a vacina, porque é um reforço. É algo a mais para te defender, entende? Não, é bem-vindo. Qualquer reforço para defender é bem-vindo. Mas, por favor, não fica confiando só nisso, não. Seja você o autor da sua saúde. Fortaleça as suas células de defesa com duas atitudes principais. 1, deixe de agredi-las com os maus hábitos. 2, torne elas mais eficientes com os bons hábitos. E aí, se você agir assim, as coisas vão melhorar muito para você, tá certo? Eu não poderia terminar esse tema sem dizer algumas outras coisas importantes para você. É que os processos inflamatórios, eles têm uma sequência, né? Uma sequência.
E eles não estão presentes no teu corpo somente porque você precisa deles contra bactérias, vírus e fungos. Não. Existem diversos tipos de processos inflamatórios, como existem diversas fases de processos inflamatórios. Mas existem causas físicas, como, por exemplo, o calor excessivo pode provocar um processo inflamatório, o frio excessivo também. Você sabia disso? Descargas elétricas, radiações, traumas mecânicos, pancadas, podem provar. São os agentes físicos, né? Os agentes químicos, quando entram no organismo da gente, substâncias que atacam a gente, podem provocar uma reação inflamatória do corpo. Os agentes biológicos, que foi o que a gente usou como exemplo, né? Bactérias, fungos, parasitas, protozoários, helmintos, artrópodos, todos eles podem motivar o corpo a reagir com um processo inflamatório, certo? Então, as causas da inflamação podem ser imunológicas, podem ser necróticas, podem ser inespecíficas. De maneira geral, isso é uma discussão muito científica, não é? Mas existe uma outra informaçãozinha para te dar aqui que talvez você goste dela, viu? Presta atenção a isso. Olha só. Você já viu que a grande maioria dos processos inflamatórios termina em "it"? Então, toda palavra composta que terminar em "it" é uma inflamação. Inflamação da língua, glossite. Sim. Inflamação dos brônquios, bronquite. Inflamação do estômago, gastrite. Inflamação dos intestinos, enterite. Inflamação do fígado, hepatite. Por que não é figadite? É porque, em termos de linguagem original, etimologia, a palavra fígado veio de hepatos, e por isso que é hepatite, entende? Então, inflamação da bexiga, cistite, não é? Quer dizer, inflamação da articulação, artrite. Doença inflamatória do músculo, aí a gente tem outros nomes. Inflamação das veias, enfim, tudo que é parte do corpo que inflama tem um nome terminado em "it". Raras são as inflamações que não terminam em "it", como, por exemplo, pneumonia, não é? Não termina em "it", mas é um processo inflamatório, envolve inflamação, tá bem? Agora, palavra composta, tá certo? Porque tem palavras inteiras que não são compostas, que terminam em "it", mas não é inflamação. Por exemplo, apetite não é inflamação de nada. Entende? Termina em "it", mas é uma palavra inteira, não é composta. Só as palavras compostas. Como também, quando você quiser saber se o médico está falando de um processo degenerativo e não inflamatório, ele vai dizer uma palavra composta que termina em "ose". Artrose é uma degeneração da articulação. Entende? Então, toda vez que a palavra terminar em "ose" e for composta, é um processo degenerativo. Toda vez que terminar em "it" e for palavra composta, é um processo inflamatório. Queridos amigos, não há nada melhor para você fazer do que ter hábitos saudáveis para ajudar o seu corpo a lhe defender. Você pode ser o melhor amigo do seu corpo e pode ser também o pior inimigo dele. Cultive hábitos saudáveis. O exercício físico faz bem ao processo imunológico. O comer alimentos saudáveis, o menos industrializado possível, o menos cozido possível, comer alimentos saudáveis, ter uma boa provisão de alimentos crus ou cozidos no vapor, né? É muito bom para o seu corpo, viu? Muito bom. Tomar alguns suplementos naturais, orgânicos, sem aditivos químicos, para fortalecer e complementar a sua nutrição, também vai lhe fazer muito bem, ok? Dormir nas horas certas, dormir 8 horas por dia, tomar 8 a 10 copos d'água por dia, não durante as refeições, meia hora antes, 2 horas depois, é bom para você.
Ter momentos de recreação é bom para você. Parar um dia para descansar é bom para você. Ter comunhão com o Altíssimo é bom para a sua saúde. E, acima de tudo, ser equilibrado, entende? Quer dizer, mesmo as coisas boas em excesso podem ser prejudiciais. Portanto, seja uma pessoa equilibrada, tenha o que se chama de temperança, bom senso, equilíbrio, domínio próprio, porque isso também faz bem ao seu corpo, ok? E agora, eu quero lhes convidar para que vocês façam uma visita à lojinha do nosso canal, que tem muita coisa boa para a sua saúde em várias áreas, não é? Então, olha, eu vou colocar agora aqui para você o endereço da lojinha do nosso canal, né? Estou colocando aqui, tá certo? Na lojinha do nosso canal, você vai encontrar suplementos orgânicos, sem aditivos químicos, você vai encontrar coisas para a saúde da sua casa, produtos biodegradáveis, né? Você vai encontrar muita coisa boa. E a lojinha está com uma promoção, gente. Quem vai lá fazer suas compras pela primeira vez tem 10% de desconto, mas tem também outra promoção. Nas suas compras, a partir de R$ 300, você não paga frete. É, que maravilha, não? Então é isso. A lojinha do canal tem o endereço aqui que eu estou colocando para vocês nesse momento, certo? É a nossa loja virtual. E vocês vão poder, pelo menos faça uma visita, tá? Veja o que é que a gente tem lá para você, né? Pronto, eu acho que eu digitei tudo certinho, tá? Então, esse é o endereço da lojinha do canal. Na lojinha você tem os preços dos produtos, considere que eles são todos concentrados, tá certo? Quando você vê um suplemento, você vai ver que na farmácia parece mais barato, é porque o da farmácia tem muito menos tabletes ou cápsulas. Aí quando você vai perguntar, ver a quantidade do que a gente te dá, com o que a farmácia te dá, tu vais ver que tu tem que comprar muitas embalagens na farmácia para ser a mesma quantidade de alguma nossa. Os nossos produtos são mais naturais, mas eles são concentrados. Os de limpeza, por exemplo, você vai diluir em casa. Quando você diluir em casa, vai ficar muito mais barato do que aquele que você já compra diluído no supermercado e pensa que ele é mais barato. Portanto, a gente tem lá produtos mais baratos e mais saudáveis para que você desfrute deles. Então, visite a nossa lojinha, porque ela está repleta de produtos para a sua saúde e a saúde da sua família, tá? Muito bem. Nós estamos agradecendo a presença de todos, a presença ao vivo de todos, né? Ficamos felizes com todos vocês por aqui. Também queremos agradecer a presença dos nossos embaixadores, como o Renato Fontes, por exemplo, que aqui está conosco. Deixar um beijão para todos vocês e que Deus os abençoe. E até na próxima sexta-feira com mais um Papo Saudável com Silvio Bernardes. Lembrando a todos vocês que amanhã 3 horas da tarde, tem mais um programa do canal Silvio de Moura Bernardes, e amanhã nós estaremos abordando um tema, o segundo episódio do tema Dieta Bíblica, porque Deus se importa com o que comemos. Até amanhã, 3 da tarde, conto com vocês. Tchau e bênção.